Fala meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti. Vídeo novo aqui no canal, é um prazer enorme estar me dirigindo a você, tá certo? Para falar de um tema bastante importante na esfera do direito previdenciário e que acontece aqui de forma bastante corriqueira, que gera dúvidas, né? Eu diria para as pessoas aí do dia a dia, né? Acontece com bastante frequência na família de cada cidadão brasileiro. Qual é esse tema, na verdade? A minha pergunta é, e chega aqui com bastante frequência, né, pra gente no escritório. Pode o INSS cobrar valores pagos, de benefícios pagos e recebidos, né, de boa fé? Pode o INSS cobrar valores de benefícios previdenciários que foram pagos e recebidos de boa fé, quer seja na esfera administrativa, ora na esfera judicial? Isso é possível? Eu tenho visto alguns vídeos, né, alguns antigos, outros até mais recentes, em que afirmam que o INSS, na verdade, ele não pode cobrar esses valores. De fato, eu quero esclarecer para você o seguinte, de que há um entendimento, ainda no Superior Tribunal de Justiça, um entendimento jurisprudencial, que nada mais é do que aquela decisão reiterada, né, digamos assim, tomada por vários tribunais superiores, e inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Isso é o que é a jurisprudência. Então, a jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, após analisar inúmeros processos desse mesmo segmento, havia o entendimento de que, de fato, esses valores que já foram pagos, eles não seriam devolvidos se lá na frente, né, houvesse a constatação de um erro praticado, quer seja pelo INSS, pela administração pública, ou até mesmo na esfera judicial, se houvesse uma derrubada, digamos assim, né, uma sentença contrária, reformando, né, aquela decisão anterior que deferiu, que concedeu um benefício previdenciário. E então, em cima disso, alguns colegas já vêm falando aí de que, na verdade, esses benefícios que foram pagos, eles não podem ser cobrados pelo próprio INSS. Eu quero dizer para você que me assiste o seguinte, essa resposta ela deve ser analisada caso a caso, inicialmente. E segundo ponto, houve uma alteração na legislação, a Lei 8.213 de 91, lá no seu artigo 115, houve uma alteração pela Lei 13.846, do dia 10 de junho de 2019, em que passou-se a permitir a cobrança, né, desses benefícios que foram, digamos assim, entendidos como caracterizadores de fraude ou até mesmo que teve ele concedido de forma irregular. Então, portanto, percebam que houve uma evolução, a depender do vídeo que você tenha assistido. Se for muito antigo, anterior a 2019, tudo bem. Mas, de lá para cá, já houve uma alteração na legislação. Até então, anterior a 2019, o INSS ele tratava desse assunto com base em instrução normativa. E nós sabemos que a instrução normativa não é lei, tá certo? Então, portanto, atualmente, nós estamos em 2020, é possível, né, a depender da situação, né, se discutir se pode ou não cobrar esse benefício. O que salta aos olhos é o seguinte, o STJ, no RESP número 138, 1734 do Rio Grande do Norte, o que aconteceu nesse RESP? O STJ, através do ministro, o nome dele é o ministro Benedito Gonçalves, pediu para que esse RESP fosse tirado de pauta. Até então, a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça ela era pacífica, né? Havia um entendimento consolidado de que esses valores que foram recebidos pelo segurado de boa-fé, eles não seriam devolvidos. Ocorre que, com esse julgamento, que foi afetado pelo Instituto da Repetição, por demanda repetitiva, né, ou seja, sobrestou-se todos os outros processos que estão nas instâncias ordinárias, na primeira instância ou até mesmo nos tribunais, né, que estão aí, digamos assim, num patamar, eu diria, inferior, né, ao STJ. Esses processos eles estão sobrestados. Ou seja, o que acontece? Aguardando o julgamento do STJ. Então, assim, hoje, para eu afirmar de que realmente o INSS não pode cobrar esses valores que foram pagos, é um tanto quanto melindroso. Porque como foi? O Superior Tribunal de Justiça pediu a afetação nesses processos para uma reanálise, para inclusive a sustentação do Benedito Gonçalves, do ministro,
é de mudar o entendimento da jurisprudência para que o INSS passe a cobrar esses valores, entendeu, que foram pagos. Então, portanto, hoje nós não podemos mais afirmar, né, temos que ver isso com cautela, o profissional do direito que estiver com seu processo aí, com cautela, porque ainda está pendente de julgamento, né, no Superior Tribunal de Justiça, que inclusive no dia 9 de dezembro agora de 2020, adiou o julgamento desse recurso especial. Ou seja, o tema é de tamanha relevância e há controvérsias quanto aos entendimentos, tanto do Benedito Gonçalves, que é o relator, entre os outros membros aí que compõem a turma, que isso será discutido de uma forma mais ampla, que inclusive foi retirado de pauta do dia 12 de junho de 2020, ou seja, foi prorrogado para o dia 27 de novembro, saiu de pauta e agora foi adiado, né, esse processo, e provavelmente poderá ser julgado em 2021, 2022, sabe lá quando. Então, assim, pode o INSS cobrar até então, pela jurisprudência pacificada do INSS, do STJ? Não, mas houve uma alteração na legislação, incluindo as decisões judiciais, para que haja um desconto de até 30% dos benefícios concedidos, e os que foram pagos de forma errônea, ainda que haja boa-fé, há possibilidades desse desconto num percentual de 30%, e o INSS pode fazer isso. Então fiquem bastante atentos, tá bom? Quanto a isso, para que caso você tenha um benefício nessa situação, eu diria, barba de molho, não vamos afirmar de forma categórica de que não pode. Por outro lado, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à reaposentação ou à desaposentação. O Supremo entendeu que não é possível. Ora, Marcos, mas nós estamos falando de benefícios que foram pagos, que muitas vezes não é desaposentação nenhuma reaposentação. Realmente, compreendo. Ocorre que, na análise desse recurso extraordinário, nessa tese, o Supremo Tribunal falou o seguinte: os valores que foram pagos a título de benefício anteriormente para os segurados, esses valores que não houve caracterização do dolo, né, ou da má-fé por parte do segurado, esses valores possuem um caráter alimentar e eles não serão, digamos assim, devolvidos. Essa decisão do Supremo, embora ela tenha ocorrido na esfera da aposentação e da desaposentação, o entendimento que se tem é que ele se aplicará aos demais benefícios, ficando assim assegurado, né, ou melhor dizendo, resguardado o segurado, no sentido de que ele possa, ou melhor dizendo, que ele não devolva esses valores desde que tenha agido de boa fé. Um questionamento que me saltou aos olhos no entendimento do STJ, né, é que o ministro, ele trata, o Benedito Gonçalves, daqueles benefícios que foram concedidos no teto. Ocorre que se nós pegarmos grande maioria esmagadora dos benefícios previdenciários, eles estão no patamar de 30%, no percentual de 30%, ou melhor dizendo, no percentual de um salário mínimo. Então, se nós jogarmos 30% sobre um salário mínimo, na verdade, a deficiência, digamos assim, ou esse valor do benefício do segurado, ele cai aí nada para R$700, R$600 e alguma coisa. E se o segurado já tiver, porque não é difícil você encontrar um segurado aposentado já comprometido o seu salário mínimo com empréstimo consignado, já tem um empréstimo e ainda tem esse desconto do próprio INSS, e isso com certeza colocará em dificuldade grande parte da população brasileira, grande parte dos segurados. Então o entendimento ele tem que ser feito de forma bastante jurídica, de forma técnica, e não um julgamento político, para que possamos aí pensar nessas pessoas, não somente naqueles que recebem o teto do salário de benefício, né, de R$5.000, R$6.000, mas aquele que de fato recebe um salário mínimo. Pode cobrar? Em tese, sim, é possível. Porém, eu recomendo que você procure um especialista para esclarecer as suas dúvidas e que faça uma análise no seu caso concreto. Se disser para você que realmente não pode, olha, duvide, porque há a tendência de que o STJ esteja mudando o seu entendimento jurisprudencial, mas o que nos consola e o que nos conforta é que o Supremo já disse de que, na verdade, esses benefícios que foram pagos, né, inclusive sendo respeitada a questão da segurança jurídica daqueles que já tiveram o trânsito em julgado, tanto na aposentadoria, na desaposentação, quanto na reaposentação, mantém-se,
e aqueles que ainda estavam em curso, os valores que já foram recebidos a título de tutela antecipada não serão devolvidos. Então, portanto, fica aqui as minhas considerações. Eu espero ter te ajudado e ter esclarecido. Qualquer coisa, o meu e-mail está aí no link da descrição desse vídeo. Faça contato, profmarcospauloaraújo@gmail.com. Eu vou deixar logo abaixo, tá certo? Beijo grande e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!